vocês se conheceram lá? Como foi esse encontro? Porque a gente já ouviu um pouquinho aqui no mistério, backstage, né? No mistério aqui da palavra. Mas conta aí pra gente, como que vocês se conheceram? Vou começar pela minha história de solteira, um pouquinho assim, voltando. Porque vai fazer mais sentido e acho que vai edificar muito quem é solteiro também. Ou seja, minha história solteiro não faz sentido nenhum. Brincadeira. A minha foi um pouco mais dramática. Acho que vai edificar bastante a galera que é solteira aí. Mas eu fui criada dentro da igreja, óbvio, meus pais pastores, né? Sempre ali. E aos meus 9 anos de idade, eu realmente tive um encontro, assim, muito genuíno com Jesus. E esse encontro se deu muito porque um dia eu estava no carro com meu pai. E meu pai, assim, é emocionante falar dele. Eu falo muito dele onde eu vou, o Dênio também. Os meus pais, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Porque eles realmente são pessoas, assim, muito fora da curva, né? Como o André falou, voltando a essa questão ministerial, é muito difícil hoje a gente ver pastores que passam mesmo o bastão. Que a família tá saudável, né? Exatamente. Às vezes começa a criar uma expansão, uma igreja relevante, grande, Sim, só que em detrimento os filhos, de uma família que não foi sacrificada no meio. Exatamente. E aí ver você e o Dênio. Você irmão, tem mais irmãos? Tem mais 2 irmãos, sim. Que estão ali envolvidos, Sim. é muito especial. Sim. E aí meu pai sempre teve esse coração, né? Então, é muito lindo pensar que isso não começou de hoje, que nós somos adultos. Mas quando nós éramos crianças, ele já nos ouvia. Ele já parava para nos ouvir, para ouvir o que Deus tinha nos falado, para às vezes até falar, pai, não, eu acho melhor assim. E ele tinha essa humildade de como um pai, né? Um homem já tão mais velho, tão cheio de experiência, nos ouvir e tudo mais. E voltando, um dia eu tava no carro com meu pai, tinha 9 aninhos. Lembro muito desse dia, como se fosse hoje. Meu pai tava dirigindo, eu no banco de trás. E ele virou pra mim e falou assim, filha, Deus me disse que você vai ser uma grande pastora e que eu preciso te treinar pra ser uma pastora. 9 anos. Que lindo. Com 9 anos. Meu Deus. E eu sempre fui uma criança, assim, que... Ela pregava pras bonecas. É o que os irmãos dizem. Gente. Ela foi batizada com o Espírito Santo com 3 anos. 3 aninhos. Meu quê? Deus. Não. Orando Ai, meu Deus, são muitas pelo histórias. pé quebrado do pastor Dênio. Ele foi curado instantaneamente, tirou o gesso e ela orou em línguas pela primeira vez nesse dia. Não, o quê? Calma aí. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui com o Dono do Tchau, Hangout. até a próxima. Caramba! Sim, foi muito... Esse dia eu não me lembro muito, né? Claro, eu tinha 3 anos. Se fácil que lembrasse, a gente saberia que era mentira. Mas a minha família conta muito Meu desse Deus, dia. que demais. Meu pai é médico, então ele usa esses termos. Ele fala que ele teve um desabamento no tornozelo. É um termo médico que é usado porque ele fala que é um desabamento mesmo, assim, quando é como se desabasse mesmo ali. E ele ficaria 1 ano sem andar, pra vocês terem ideia, assim, segundo a medicina, com muitas cirurgias. Foi um caso muitíssimo sério, assim. E eu tinha 3 aninhos, eu pus a mão... Você vê, começou antes dos 9, né, na verdade. Com 3 aninhos, eu pus a mão no... Tava minha família reunida, todo mundo conversando no quarto dos meus pais. E eu pus a mão, eles falam que eu pus a mãozinha, assim, no tornozelo do meu pai. E comecei a falar, cula, Jesus, cula. Eles imitam eu falando, cula, cula o pé do meu pai. E ali todo mundo começou a olhar e falar, não, peraí, eu acho que não tá mais uma coisa natural aqui, né? E eu comecei a falar em línguas. E até os meus irmãos falaram, ela tá imitando e tal, né, assim. Só que, de repente, meu pai disse que começou a sentir um fogo, todo mundo, e o Espírito tomou o lugar. E eu comecei a falar em línguas, em línguas, em línguas. Cula, Jesus, cula. E fui repetindo isso por vários minutos. Gente. E meu pai tomou posse daquela palavra, levantou. Resultado, instantaneamente, ele foi 100% curado. Ele começou a correr comigo pela casa. Meu Deus. E ele foi Deus, cara. todas as cirurgias, ele não precisou passar por nenhuma. Ele E os simplesmente... médicos ficaram como? Ele era um médico colega dele. Os médicos falavam, doutor, é inexplicável o que aconteceu aqui. Se colou mesmo os ossos. Tudo foi restaurado, assim. Inacreditável, assim. Gente, ó, aí vocês ficam subestimando as crianças. Mas também, Meu assim, Deus. não vou falar que seu pai não escuta de Deus, mas assim, se com 3 anos você foi batizado, o Espírito Santo foi curado, Ele já ele sabia fala que assim, não você vai tinha. ser uma grande líder. Quando ele viu ela com 9 anos, ele falou, tô atrasado já. Ele entendeu depois de 6 anos. Eu acho que, assim, você tem uma... Cara, Pequena vocação. Pode. incrível. Mas E aí, aí, do 9 voltando anos, pro carro, volta,
Ele me disse isso no carro, então eu sempre fui uma criança realmente muito sensível ao espírito. É por isso que hoje eu sou muito apaixonada por crianças da nossa igreja local. Eu sou pastora de crianças. Ai, que demais. Eu trabalho com as crianças. Muito importante. Exato, porque a minha vida é um reflexo disso, né? Daquilo que foi na minha Semeado lá infância, na infância. exatamente. E aí, com 9 anos, ele me falou isso. E eu me lembro da resposta que eu dei a ele. Eu falei assim, pai, eu vou orar, então. Vou ler pra ele. Eu vou ver se é de Deus, pai. Eu vou ver. Eu vou ver se é de Com 9 Deus, anos, né? tem que me contar. Porque eu já sabia o que era ser pastor, né, minha gente? exatamente. Eu já vi ali como que era ser pastor. E, de fato, eu fui orar. E foi nesse dia que eu, de fato, tive um encontro com Jesus. Uau. Eu me lembro que eu cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto e ajoelhei assim num tapetinho que eu tinha no meio do meu quarto. E ali eu perguntei para Jesus uma simples oração, né, de uma criança de 9 anos. Falei, Jesus, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para minha vida? E ali eu me lembro de ouvir algumas coisas de Jesus e elas foram: que você seja mulher de um só homem. E ali Deus me disse que eu deveria beijar o meu marido somente no altar. Uau, 9 Caramba. anos. O mais incrível é que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Né? A gente tem um movimento depois que veio da corte, tudo, que eu até conheci depois. Mas no meu caso foi algo muito específico mesmo da parte É o de que Deus Deus pediu, mesmo. né? Exatamente. Sim, chocante. E Deus Amém. me disse que isso Se ele te deveria pediu, ser. Ele te dá a capacitação. Que isso deveria ser algo no meu ministério, uma marca no meu ministério. Ali Deus me disse forte, isso. né? Que eu deveria ter disposição de nunca ter os meus pés presos em um lugar, que ele me levaria para muitos lugares e que meu coração não deveria estar preso a um lugar específico e que eu deveria ter essa disposição, né? E aí eu descobri, gente, quando eu fui me casar, muitos anos depois, que meu pai ficou atrás da porta ouvindo a minha oração. Eu sabia dessa oração. Mas E ela não ele sabia que ele sabia. Mas eu descobri depois de adulta, né? Gente. E ele disse que ouvia eu falando pra Deus, amém, Deus. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer o que o Senhor quer. Não, ele deve ter amado, né? Você vai beijar depois do... Claro, tudo que Ele o pai fez assim, quer. ó. Yes! Foi tipo... Eu estou jejuando para minhas outras filhas fazerem a mesma oração. Exatamente. Ô, Jesus, ajuda nós, Senhor. E eu me lembro que eu saí do quarto e falei pra ele, amém, pai, eu topo ser treinada pelo Senhor pra ser uma pastora. E, de fato, eu vejo que meus pais fizeram muito esse treinamento mesmo na nossa vida, né? Dos filhos, assim, de nos treinar mesmo ali num ambiente, claro, natural, assim, vamos dizer, mas fomos vivendo isso. E, na minha adolescência, os desafios vieram.